Aliás, se você pegar o cérebro e botar no colo de uma pessoa e falar assim, vai lá, agora pergunta o que você quer que ele vai responder, com o chat GPT fazendo a pergunta para você do que você quiser. E, rapaz, eu me atrevo a dizer que não tem um que não trave uns 5 minutos para saber qual é a primeira pergunta que vai fazer. Como empresa mesmo, a gente como empresa fez toda essa jornada nos últimos 2 anos para pensar o que eu vou vender de serviço no futuro, como eu vou me estruturar, como eu vou fazer, o que vai mudar, como vai mudar a capacidade de planning para compliance e por aí vai. E aí a gente buscou o arcabouço necessário para estar bem preparado em qualquer mudança que tivesse. Conhecendo a minha operação e olhando para o dado analítico, eu consigo colocar esse dado estruturado dessa forma em toda a ponta da operação. Então eu consigo tirar uma informação útil para o marketing, para a logística, para o meu CEO, para toda a empresa, né? Então acaba trabalhando esse dado para o crescimento da organização como um todo. Então hoje a capacidade que a gente tem de processar grande volume de dados, capacidade que a gente sabe como fazer isso, acho que é o segredo dos nossos próximos anos. Eu acho que assim, o mercado, né, até começar a aprender a trabalhar um pouquinho com essas plataformas, né, aquela informação de como que a gente vai estar alterando esse mundo. Nós temos que alterar muito rápido, ter uma evolução. Né? Olá pessoal, bem-vindos a mais um Talks da KT Group. Eu sou a Camila Vidimontas, diretora de produto e desenvolvimento de mercado, e hoje a gente está aqui com convidados muito especiais, presença ilustre aqui de 2 amigos, nossos clientes KT Group, Mariana Carneiro, sócia da PwC Brasil, especialista em tributos indiretos, líder do Comitê PwC de Mulheres, do ICP, e que sempre nos brinda aí com uma aula toda vez que pega o microfone. Obrigada, Mari. Obrigada. Depois sou eu. E ele, no canto esquerdo, ele, Carlos Pedral, também nosso amigo aí, sócio da PwC Brasil, Tax Technology Transformation Leader, que nos motiva, nos provoca aí a querer realizar todas as ideias que estão nessa mente criativa aí. Obrigada, pessoal. Obrigado, Vila. E também convoquei ele, né, o nosso sempre obstinado por inovação, há 30 anos, né, se eu tenho 20, né, pelo menos 30, transformando a área de techs no Brasil através da tecnologia e de automação, Kazuo Tomomitsu, contador, eu preciso falar que ele é contador, gente, nesse tema aqui, e CEO da KT Group. Obrigada, pessoal. Bem-vindos. Obrigada. Então, vamos lá. Hoje a gente vai explorar mais de uma conversa nossa que nasceu num evento da Live University, né, o Tax Summit aí. E aí deram muito pouco tempo para a gente falar, e aí a gente resolveu criar um podcast para conversar um pouco mais, com mais liberdade, com mais troca aqui de informação e levar esse conteúdo rico aí para vocês. Foi um tema que fez bastante sucesso no evento, o pessoal procurou a gente depois, queria a cópia dos slides da Mariana, então a gente trouxe aqui um pouquinho mais para vocês, pessoal. Então, o tema aqui hoje vai ser a reforma tributária e a coexistência de 2 sistemas tributários, como estratégia fundamental para a transição na reforma tributária. Então, a proposta aqui do nosso papo hoje é falar do ponto de vista mais de estratégia, né? Trazer para vocês estratégias importantes para o enfrentamento do que está por vir aí. E aí eu começo, Mari, por você perguntando um pouco se você pode situar a gente no contexto atual, né? A gente está aqui agora junho de 2024 e contar para a gente um pouquinho como que está a situação e como que a gente começa esse papo. Vamos lá. Bem, junho de 2024, a gente está num momento histórico 2024, né, para o Brasil. Já tem algumas décadas, né, dentro do direito tributário, e a gente sempre ouviu falar de reforma tributária. Acho que desde quando a gente tem o início do sistema tributário lá atrás, com o antigo CTN, a gente já falava que estava errado, que o ideal seria um outro formato. Então, o Congresso sempre debateu muito a reforma tributária, de mudar o perfil, deixar o nosso sistema tributário mais europeu, onde a tributação é focada no consumo e não na origem, enfim.
E sempre se duvidou, não, reforma tributária no Brasil não passa, é muito difícil colocar um congresso tão complexo como a gente tem no Brasil para passar, né, aprovar. Cá estamos, passou, conseguimos, o atual governo conseguiu fazer o processo de votação, a gente tem uma emenda constitucional, na verdade, no final do ano passado, e esse começo desse ano a gente teve o primeiro projeto de lei, do que será a lei complementar que vai organizar. E aí quando você falou, né, quando a gente foi pro evento da Live University, na verdade, e foi acho que 5 dias depois do projeto de lei. Então tava muito, né, Pedro? Tava assim, era a crista da onda, né? E a gente fez a abertura do evento. Então assim, quando eu entrei e a gente viu aquele mar, né, de Luzinha verde, todo mundo se conectando no canal do nosso palco ali, porque, cara, tinha 4 dias. A gente tinha 350 páginas para ler. Por isso que a gente não vai trazer aqui o detalhe, porque não deu tempo de terminar a brincadeira. Mas enfim, tem uma aranhada, é um primeiro projeto de lei do governo. E o grande ponto que a gente sempre fez questão, e naquele evento a gente quer debater o que hoje a gente sabe que vai ter uma tal base de cálculo, no local do fato gerator, o pagamento do tributo, mas o grande ponto é como eu consigo fazer de forma com que a minha empresa, que hoje tem um sistema tributário montado em um formato, e ela vai migrar para um próximo, onde eu não vou perder processo de venda, onde eu não vou atrasar. No dia que eu morrer, né, o antigo sistema tributário nasceu o próximo, eu não vou parar de faturar, não vou parar de emitir nota, não vou parar de escriturar documento fiscal. Então, a gente entende que a reforma tributária, ela tem o espectro que a área tributária vai ter de quanto custa, qual que é a alíquota, qual que é a base de cálculo, como isso impacta em preço. Mas eu acho que hoje, o que a gente está vendo muito, o que a gente quer trazer muita conscientização é do C-Level, né? O quanto é importante a gente pensar em riscos e oportunidades, né? O quanto tem que ter uma estratégia para colocar de pé todo esse processo de 9 anos de transição. A gente tem 9 anos para a reforma tributária morrer, o atual sistema tributário nascer um completamente novo. O que é interessante, porque a gente tem 2 sistemas em paralelo, eu sigo com o que eu já domino e vou aprendendo com o novo, só que o fisco não deixa a gente aprender muito, porque ele pode autuar a qualquer momento depois que está vigente, mas daqui a 9 anos não vai mais existir o sistema tributário de hoje, não vai existir a forma de precificar, as margens de lucro, a vantagem competitiva que eu tenho hoje baseada em benefício fiscal, não vai mais existir benefício fiscal em 2033. Então, o contexto hoje é repensar a estratégia, envolver todas as áreas que não é só o direito tributário. A área de tecnologia vira fundamental nesse processo de transição com 2 sistemas em paralelo. Enfim, tem muita novidade. O projeto de lei ele é inicial, ele não foi votado ainda de forma definitiva, é um projeto. Deve vir mais 3. Então, vai ficar mais difícil ainda do que a gente já viu nesse primeiro projeto de lei. E, enfim, então em 2024, muito debate pela frente, né, Pedro? Fora a camada estrutural, que é o desafio que você vai ter nessa convivência, base de cálculo, motor fiscal, tabela fiscal, parâmetros, tudo isso tem que estar sendo acessado nas 2 pontas, no sistema antigo e no sistema novo, para fazer com que a operação não pare. Aí quando você fala de operação, parece que é uma coisa leve, óbvia, né? Mas se você pega um cliente, um varejista com mais de 1 milhão de transações mês, e você calcula isso ao tempo do minuto, quantas transações ele tem que processar, e essas calculadoras sendo acessadas do jeito antigo e do jeito novo, a gente vai precisar ter essa fluidez sistêmica para entregar isso ao tempo de cada operação. Isso vai ser um desafio também, tanto quanto a discussão tributária sobre o que é mais nefasto, menos nefasto, o que vai acontecer de melhor ou de pior em relação à carga tributária dos produtos a partir do momento dela implementada. Perfeito. Então, a gente não tem como escapar disso, né? Fica claro ali. Então, o que a gente pode fazer para minimizar, ou nem minimizar, tirar mesmo uma vantagem desse momento, porque é muita mudança, mas também é um momento de oportunidade, de se trabalhar, de se olhar para dentro de casa aí. Então, qual é o caminho aí, Mari, Pedral, por onde a gente começa isso? Acho que muda para todo mundo, né? Acho que é interessante, muda, por exemplo, nós somos consultores tributários, né? Então, os nossos clientes com certeza muda muito o dia a dia deles. A gente já falou um pouco disso. Mas muda para a gente, forma de prestar serviço. Muda para vocês, que têm empresa com sistema de tecnologia. Porque para todo mundo vai mudar. A gente vai ter que pensar em 2 ambientes, como você está falando de infra, né? 2 estruturas, mais servidores, mais capacidade de dados, mais motores. Para os nossos clientes, como que eu precifico? E se eu tenho um preço hoje baseado em grandes benefícios fiscais? Os benefícios fiscais começam a reduzir a partir de 2029.
2029 parece longe, mas a gente está falando daqui a 5 anos. Em 5 anos, o Brasil vai se reorganizar. O Brasil é muito conhecido por um país em que os benefícios fiscais foram feitos para atrair grandes indústrias, para gerar emprego, tem toda uma questão social em volta dos benefícios fiscais. E o Brasil se modelou empresarialmente dentro de grandes silos de benefícios fiscais. Quando eu perco esses benefícios, faz sentido eu estar com uma estrutura no Goiás, sendo que o meu mercado consumidor está no Sudeste, ou está no Pernambuco, se o meu mercado consumidor está no Sul. Então, a gente está falando desde uma reestruturação de logística, de real estate, de parte imobiliária, como que vai se comportar os preços nos próximos anos na parte de grandes aluguéis de galpões. Então, é muito mais que a base de cálculo e a alíquota. Então, a gente está falando desde a gente se preparar para onde estar, começar a fazer cálculos e tentar entender como que vai impactar meu preço, minha margem, né, o meu resultado final, a experiência com o meu cliente no final do dia. E me posicionar e tentar entender quais serão todos os meus problemas nesses pontos. Então, eu vou ter problema de aluguel de galpão, eu vou ter um problema de pessoas. Será que eu vou descontinuar estruturas em outras, vou ter que contratar em outras regiões ou não? Será que agora eu vou para mais longe, porque a carga tributária vai ser econômica no Brasil inteiro? Então, o primeiro passo, eu acho que é uma boa sentada na cadeira, ler. Cada empresa vai ter que sentar e ler e entender o quanto esse projeto de lei impacta o meu negócio. Sentar e aí voltar para um primeiro ponto que é, a gente elege aqui Congresso, né? Está na hora de procurar o Congresso e cada empresa dentro do seu setor empresarial e tentar buscar junto ao congressista ali daquela bancada específica, do agro, bancada do varejo, bancada, enfim, todos os setores que temos. Cara, como você me ajuda a adequar? Porque às vezes a forma como é pensada, quando vai para a prática, ela pode trazer grandes problemas, né? Ela pode trazer um aumento de preço muito grande e impactar realmente no mercado, né? Então, acho que o primeiro é entender, mapear, voltar ao Congresso, porque a gente ainda tem tempo de fazer força para direcionar. Então, faz sentido a transição do jeito que está? O início da transição já em 2026 com a carga com o CBS, que é a contribuição social que vai entrar no lugar do PiscoFins, eu não tenho PiscoFins sumindo, mas eu já começo em 2026. Faz sentido eu já começar em 2026 com um sistema novo, obrigação acessória nova? Vou ter que contratar pessoas ou não? Será que o fisco pode deixar ser um período teste? Será que eu não posso tentar ver com o Congresso se não pode ser um período teste, que ninguém vai ser fiscalizado nesse primeiro ano? Então, assim, é um momento que a gente fala, né, de avaliar os impactos, extrair os valores e colocar em prática um plano. E não pode demorar. No segundo semestre tem que estar saindo de pé. Se a gente parar para pensar que 1º de janeiro de 26 tem CBS, 2025 é um ano de setar sistema, adequar preço, contratar fornecedor. Vai ter empresa que vai decidir, falar, eu vou ficar dentro de casa com o meu sistema e vou pegar um terceiro para a fase de transição. Lá na frente eu desligo o meu e ponho um terceiro para dentro de casa. Ou não, eu vou colocar dentro de casa, né? Então, eu acho que o primeiro passo, Cássio, se eu pudesse falar, é que a gente até traz num slide lá na apresentação, a gente fala que é a hora de sentar, avaliar os impactos, definir estratégia e extrair os valores para que vai conduzir esse ano de 2024. 25 é para pôr de pé já um processo de plano de ação. Agora, como é que vocês enxergam? Tem uma carga de trabalho enorme com tecnologia, né? Porque existem desde empresas que têm vários RPs, que têm uma tendência de ou gerar algum tipo de processo de migração de sistemas, ou sistemas multinacionais que também têm ainda um processo de migração nesse momento, começam a migrar porque também tem uma estratégia sistêmica por trás disso. Então vai ter uma sobrecarga muito grande em vários setores. No nosso mundo de tecnologia, com certeza, vai ter uma sobrecarga muito alta nesse tipo de trabalho. Como é que vocês enxergam? Como é que nós vamos sobreviver esses momentos aí? A gente sabe que vai ter muita oportunidade, mas como que a gente vai conseguir sobreviver, né? Porque vai ter problema de mão de obra, vai ter problemas que vão ser inerentes aí a toda essa fonte, né, que vai ter de mudanças, vamos dizer assim, né? Eu vou consultar a bolinha aqui, mas brincadeiras à parte, talvez seja o maior desafio que a gente tenha ao longo de muitos anos. Tá? Pensa o seguinte, o nosso sistema de impostos diretos, que é o atual ICMS, veio aí com a Constituição de 88, né, Maria, me corrija se eu estiver errado, nós estamos falando de 40 anos quase, e ele não nasceu pronto, ele veio se aperfeiçoando e se sofisticando ao longo do tempo. Eu acho que essa é a primeira vez que se exige tanto
num curto espaço de tempo. E 10 anos no mundo tributário, ele é um curto espaço de tempo. E aí a gente está exigindo uma mudança estrutural, mudança de ERP, ERP sobrevivendo, trocando versão, tudo isso acontecendo no mesmo lapso temporal, né? E vai demandar, sim, uma série de avaliações que meu único receio hoje, Cazu, é o quão preparado nós estamos para planejar essa movimentação. Eu acho que dá. Vai dar trabalho? Vai. As empresas, a grande maioria, pode estar preparada para isso? Não sei, mas me arrisco a dizer que não. Algumas tantas já estão pensando na frente, mas a verdade é que você vai ter que ter uma grande orquestração de vários elementos, onde o famoso jaquê, né? Nós estamos mudando uma estrutura, nós estamos mudando a base tributária, nós estamos simplificando o conceito tributário. A gente precisa ser analítico, Data Analytics na veia, AI chegando com força. Tudo isso acontecendo, mas e aí? Né? Onde é que está meu dado? Meu RP está pronto para prover o dado de forma fidedigna, para que a AI possa olhar, para que os sistemas tributários possam olhar? Né? Essa fluidez, ela ainda foi muito pouco posta à prova. Né? E eu brinco já, a gente fala há uns 2 anos já, e eu falo quanto que a base tributária, os documentos fiscais são provedores de informações transacionais assim, idôneas, triplamente validada, porque é o comprador e o vendedor e a autoridade fiscal, quando você fala de um XML de nota. Né? Todos esses elementos estão ao alcance de qualquer um da empresa, seja na entrada, seja na saída, é uma questão de organização. E tá aí, eu acho, porque que a gente veio se conhecer há 2 anos atrás e veio falar exatamente disso com o produto de vocês e com o que a gente almejou fazer com ele. Mas quando você olha para tudo isso em perspectiva, você percebe o seguinte: ninguém nunca evoluiu para um Data Analytics de ponta. Os RPs ainda não estão preparados para prover esse tipo de informação. As soluções fiscais estão pouco, que entregam muito mais reporting. Né? Se você olha os 3 grandes paradigmas, né? Que é o mensageria, motor fiscal e reporting, que são as 3 grandes soluções que a gente acopla no Brasil hoje, o quanto que isso vai deixar de existir ou de ser necessário perto de uma reforma com uma simplificação, onde o ERP pode começar a prover determinadas fatias que hoje o mercado de terceiros fazem, né? Vai ser, não dá para ter uma resposta concisa, mas eu acho que quem vai sair na frente é quem se planejar, é quem olhar para tudo isso de uma forma muito mais holística e pensar o seguinte: tá, eu quero ser data driven. O dado fiscal vai ser a minha fonte? Não vai ser outro? Vai. Se eu não vou pegar o documento do XML, que eu acho que é um erro quando você quer pensar no maior volume de transações possíveis num único lugar, harmonizado, estandartizado e padronizado, só pode ser o XML. Mas ainda que ele não vá para aí, ele precisa ter essa visão de onde ele vai buscar, como é que ele tem que estruturar para chegar nesse dado, como é que ele vai pegar todo esse ecossistema de coisas que estão aparecendo, AI, soluções, mudança, reforma, e juntar tudo isso numa grande ambição que é ter um dado fluido, completamente idôneo, né? Provido de riqueza, de valor, que ele possa a partir dali começar a fomentar, aí sim, falando das pessoas, para que a gente possa usar AI, usar o que quiser, mas começar a interagir com esse dado de outra forma, né? Uma nova fase de interação. Enquanto a gente não tiver esse elemento, a gente não chega lá. Mas se hoje, né, Pedro, a gente fala muito, mas a gente percebe as empresas também não estão preparadas, né, na guarda da informação do passado. Isso a gente sabe, né, por mais que você fale da reforma, você cuida do passado, né? Então a gente vai ter ainda um grande volume, né, de dados, né, que vão ter que ser guardados. Eu não sei se nós vamos ter algum tipo, né, em algum momento, né, nem tanta fiscalização, que nós vamos ter sempre o tempo da prescrição do dado. E assim, hoje as empresas, muitas delas não estão preparadas, não tem muitos esses dados tão guardados da forma que o governo pensa em ter, né? Que é o próprio XML que você está comentando. Isso é muito comum, a gente olhar a empresa, tem empresa pedindo, né, documentos do passado, muitas vezes porque ele não tem, né?
vocês acabam fazendo um trabalho de consultoria, muitas vezes é muito comum esse tipo de ausência dessa informação, né? E aí a gente, claro, né, para você poder executar todo um trabalho de planejamento nesse momento, quanto mais você exercitar, fazer um pouco de exercício, aí sim com o uso de técnicas de inteligência artificial para você simular, né, cada vez mais, né? Uma coisa é um simulador de um cálculo, né, que isso é uma coisa que vai, né, ter neste momento ser necessário para o planejamento de negócio. Deixa eu trazer uma coisa. Tem um aspecto interessante que é, eu não vou ser técnica, mas acho que é o fundamental da reforma, que traz muito o que o Pedral trouxe, que é o nosso principal objetivo na reforma tributária, pensando como o Congresso fala, né, como, né, é falado no governo, é neutralidade fiscal. A gente sempre pega é um princípio básico, onde a tomada de decisão do consumo deveria ser feita porque eu gosto do produto, porque a experiência é boa e não porque ele é mais barato tributariamente. Então, a neutralidade fiscal sempre foi um anseio muito grande que o empresariado brasileiro quis e que na Europa tem, nos Estados Unidos tem. Então, o tributo ele tem que ser equânime para todo mundo, ou seja, eu compro A ou B. Se a gente conseguir chegar nessa reforma tributária, que é o objetivo, com a neutralidade fiscal, a gente, no final do dia, e aí por isso fala da estratégia, se a gente consegue pôr isso de pé, no final do dia o que vai ficar é realmente marketing, experiência com o cliente, tecnologia. Tecnologia extraindo dados para mandar para marketing, para analisar a estratégia, para voltar com a experiência do cliente pegando feedback, pegando o dado, e esse ciclo vira que é o ciclo empresarial. O ciclo empresarial, no final do dia, eu vendo a garrafa porque eu quero vender a garrafa, eu não quero vender a garrafa com 10 ou 15 de ICMS. Então, você não vende a garrafa, você vende o prazer de beber uma água gelada. Exato. Diferente. E é lá que a gente quer chegar. O Brasil está com uma visão muito moderna, que se equivaler um pouco ao VAT europeu, que é onde o tributo ele vai ser algo acessório. Então, o futuro tributário vai mudar muito. E aí eu queria conectar isso com o que você está falando, porque o ponto, acho que a gente errou, acho que os contribuintes erraram nos últimos anos, é que a gente não levou a sério que o governo brasileiro estava indo para um norte de data-driven, e a gente sempre achou que, como toda hora mudava tudo, é só mais uma onda, é só o SPED, é só o XML. Porque se a gente tivesse feito a lição de casa desde o começo, quando vem o SPED, fala, poxa, quanto dado eu tenho aqui? Aí vem o XML, nossa, olha o tanto de dado. Agora está vindo nota fiscal eletrônica de serviço. Se a gente tivesse aprendido, a empresa tivesse aprendido quanto isso é dado, isso é informação, isso pode voltar para a estratégia de negócio e hoje em dia ainda é para a questão tributária em si. E eu acho que o que a gente está de frente pela primeira vez é uma fase de planejamento em que eu consigo chegar lá. Então, eu tenho tudo isso de dado e eu tenho 9 anos para pôr de pé. Não 9. 2026 começa a fase com o CBS, 2029 a brincadeira vira séria, porque aí o ICMS começa a cair efetivamente e o CBS fica, o IBS sobe, que é o imposto vai substituir o ISS e o ICMS. Mas, assim, eu acho que agora, pelo menos, o que a gente vê no mercado é que as empresas já entenderam que trabalhar com dados, a Receita Federal vai ter todos os dados. O Banco Central vai ter todos os dados, porque o meio de pagamento vai ser a forma de fazer a coleta do tributo no futuro, com retenção do valor já, como se fosse uma CPMF no passado. Então, o banco vai ter todos os dados. A Receita vai ter todos os dados. A gente já entendeu que o Brasil sabe lidar com muito dado. Então, está na hora da gente fazer a tarefa de casa. E se eu trabalhar com uma implementação de uma solução em casa, onde eu estudo esses dados, todas as camadas que o Pedral comentou, eu trago o quê? Resultado para a estratégia. Porque o tributo não vai ser mais a complexidade. Não vai ser a transação, a J1B Tax, enfim, que vai impactar como que eu vou vender ou não. É dado que é. Porque compra como compra, onde compra. Marketing estratégia, vai para vendas, feedback do cliente, experiência do cliente, isso volta um ciclo. Então, a gente vai ficar num nível, acho que de empresariado, um nível de vendas, assim, a gente vai dar um salto como país, eu acho. Se tudo isso, né, ficar de pé e chegarmos lá, que eu acredito muito na reforma, mas não dá mais para brincar com os dados. A Receita tem, o Banco Central vai ter, falta só a gente pôr para dentro de casa e parar de ser o aluno que fica no fundo da sala. Exato. A gente está há tanto tempo com o SPED... As pessoas, né? Até o Pedral falou um pouco, citou isso na fala dele. É um momento, parece meio utópico, né? Tudo, a gente fica sempre achando que, vou esperar mais um pouco, vou esperar. Foi assim com dado, né? Como você está falando do SPED, da nota fiscal eletrônica lá atrás. Bastante tempo aí de oportunidade para virar essa chave. E a gente vê
muito moroso. Olhando para os times, né, de dentro das empresas hoje, eu acho que quem puxar primeiro essa visão estratégica vai ser estratégico para a companhia, né? Seja a área de techs, seja tem algumas empresas que a área de tecnologia acaba puxando, né, um pouco mais essa parte dos sistemas, mas eu acho que como gestores, né, da operação, cabe a todos nós, né, que todos nós aqui somos contribuintes, a trazer a responsabilidade e começar esse trabalho já, né? E aí, pegando esse ponto, né, Kazu, eu acho que a grande dificuldade de olhar para os dados, olhar para dentro de casa não consigo ter a visão, né, do que eu tenho aqui. Mesmo que eu tenha meus arquivos, como enxergar de uma forma analítica, como eu me beneficiar, né? Como é que eu posso iniciar a partir dos dados que eu já tenho dentro de casa? Aí, Camilinha, a gente vai para um processo de 15 anos. Eu não vou brincar de falar que o mundo fiscal, de alguma forma, emburreceu, né? Porque não é isso que eu quero dizer. Mas a gente precisa parar para pensar o seguinte: o dado já está ali de forma eletrônica desde 2009, 10, XML, né, com força, já padronizado, bonitinho. Nós estamos falando de 13 anos. Tem país europeu que sequer tem ferramenta. Aliás, eu tenho colegas de prices, né, na Europa que já produzem ferramentas de analytics muito antes da Europa ter uma nota fiscal eletrônica. Eu falei, cara, como é que você consegue? Onde é que você pega o dado? E ele, não, porque a gente faz assim, faz assado, porque cada um tem um modus operandi, mas funciona. A real é que, ao longo desses 13 anos, o que a gente aprendeu a ser data-driven de fato? Como é que a gente aprendeu a olhar para esse dado de forma analítica e abstrair um pouquinho? Olha o que a Mari falou, né? A simplificação tributária vai deixar com que o problema de logística seja só logística. É isso aí. Ele vai deixar de ser planejamento tributário. Eu não vou precisar mais estudar incentivo fiscal para poder saber qual é o melhor lugar para colocar o meu depósito, né, meu centro de distribuição. Agora eu vou olhar só para logística, quilometragem, frete, geograficamente falando, né, clima, onde é que eu vou poder armazenar determinado tipo de produto. Percebe? Quer dizer, o que era antes uma equação de 3, 4, 5 variáveis diferentes, está começando a ficar de uma, de duas para cada problema. Agora, o ponto que você falou, que é fundamental, o que eu pergunto? Eu já brinquei disso em alguns posts e falo o tempo todo. Se você entregar um data lake mais rico, aliás, se você pegar o Serpro e botar no colo de uma pessoa e falar assim, vai lá, agora pergunta o que você quer que ele vai responder, com o ChatGPT fazendo a pergunta para você do que você quiser. E, rapaz, eu me atrevo a dizer que não tem um que não trave uns 5 minutos para saber qual é a primeira pergunta que vai fazer. Eu pensei que na minha não vem nenhum filtro. É muita informação, nem sei o que eu pergunto. Que a questão do volume de variáveis que você tem hoje é muito, ou na situação atual, né? Com a simplificação, você vai ter com certeza uma facilidade. Eu acho que cada vez mais, né, o profissional nosso tributário vai ter que ser um cientista de dados. Cientista de dados. Não tem como. Eu acho que não tem como A área tributária, Kazu, ela foi tão penalizada nos últimos anos porque ela sempre foi um back-office de alguma forma e nunca foi vista como uma provedora de dados analíticos super pertinentes e fidedignos, né? O que aconteceu na prática? Ela foi desafiada, como todas as áreas da empresa, para enxugar, reduzir, eficiência, né? Tudo que a gente falou dos últimos 15 anos, mas ninguém colocou o olho e aterrissou lá para falar assim, como é que eu tiro o valor daquilo ali? Esse é um fato interessante, né? Quando você olha grande parte das soluções de BI, de empresas, ele está analisando o faturamento. Ele poderia simplesmente pegar o XML de venda dele, né? E normalmente ele está indo para um outro data lake, aí a pessoa faz um BI em cima de uma outra informação, mas ele tem até no próprio RP. E tem que conciliar para ver se bate com a ver se está batendo com o fiscal. Exatamente. Isso é bizarro isso, né? Não, e o que é mais insano, né? Você não consegue cruzar a informação que o fisco cruza.
O cara recebe nota, vai para o RP vai para o botão fiscal que apura e que entrega a obrigação acessória para ele. É uma fluidez. Teoricamente deveria ser a mesma coisa. Que nem a brincadeira de telefone sem fio quando a gente era mais novo, né? Que a mensagem chega errada no final. Cara, quando ele junta o que entrou com o que saiu, não bate. Ah, mas qual é o problema? Não, o problema... Aí tem um monte de explicação. O problema está no pipe. Nunca é de onde sai nem de onde chega, mas é no meio do caminho alguma coisa. Vários furinhos. Mas é cada... E um ponto interessante para adicionar, que a gente falou, né? O futuro é um profissional de cientista de dados na área tributária, né? Eu acho que eu sou formada em Direito, depois me formei em Contábeis e fui fazer Ciência de Dados, MBA, que eu não entreguei o TCC, então não posso falar que eu terminei, mas fiz todo o curso, penei lá para entender. Mas, assim, o profissional não vai ser mais o de direito, que é o tradicional no direito tributário, na consultoria tributária, o cara do direito I, né? E hoje a gente precisa vai precisar no futuro de uma avaliação um pouco mais crítica do dado. Então, vai mudar um pouco o perfil de contratação. E adicionando uma outra camada que vem, com a reforma tributária, eu comentei do método de pagamento, a gente está trazendo o que eles chamam de split payment, né? O futuro, o Bernardo Apia, até na primeira coletiva que ele teve, num evento... Até o Durval, que fez a entrevista com ele, foi interessante, que ele foi explicar, ele falou assim, olha, no futuro, vocês vão achar que é sonho, mas foi prometido. Qual que é a promessa? Ele falou, vocês nem precisam mais ter RP. A Receita Federal vai entregar a apuração pré-preenchida. É só confirmar e já vai estar coletado o tributo. Eu falei, nossa, imagina que maravilha, não precisa mais chamar departamento fiscal. Aí ele vira e fala, não, na verdade, se quiser fazer só uma avaliação se está tudo certinho, então, aí ele fala assim, você tem que só ver se todo o débito e crédito que a gente já vai pré-apurar e a gente já vai reter do contribuinte, se está correto. Eu falei, nossa, mas eu fazer conciliação bancária, porque no formato diário, isso está mais para conciliação bancária, está com cara de tesouraria. Então, peraí, então eu vou estar falando de um perfil de alguém de tesouraria com ciência de dados e que tenha um pouco do tributário. Vai ser mais fácil contratar um cientista de dados, explicar um pouco da conciliação e dar um background tributário? Ou se o tributário for tão bem pré-estabelecido na hora do planejamento e implementação, que é a alíquota, base de cálculo, origem e destino, eu não vou mais ficar mexendo em área tributária. O profissional do futuro tributário, que fica aí até a dica para quem é o profissional de hoje, ele vai ter que se reinventar. Ele vai ter que aprender a usar dados, ele vai ter que aprender métodos de conciliação bancários, de tesouraria, métodos de gestão, né, de tudo isso. Porque uma certeza, se tudo isso que está posto for implementado, em 2033 a gente tem, antes, né, porque começa desde antes, mas a gente com certeza tem um profissional do futuro que vai ser baseado em extração de dados, não com foco tributário, porque a alíquota vai ser única, vai estar estanque, vai ter poucas alterações, mas para disso tudo gerar valor para o resto, para os demais departamentos, para cada um, como o Pedral falou. Logística vai olhar qual é o problema dela, TI vai descobrir qual que é o canal, o problema dela, marketing, supply, compras, vendas, enfim, como um todo, departamentos. E aí o que é interessante, né, que você falou do cientista de dado do exterior que não tem dado, né? A gente tem um excesso de dado, a gente não sabe o que fazer com esse dado, né? E a gente tem que tirar um pouco dessa síndrome de cachorro vira-lata que o brasileiro tem, né? O departamento tributário do Brasil, hoje em dia, ele é robusto, ele é complexo, os profissionais que aqui estão são complexos, eles vão trazendo a camada de leitura de dados, ele vai ficar um super profissional, porque hoje a gente não pensa mais sobre a alíquota versus base, como eu posso fazer para tomar o crédito, para não tomar, se eu estiver lá, se eu estiver cá. A gente tem muito conteúdo, né, como um profissional brasileiro na área tributária. E eu acho que passou mais tempo tentando prover as informações de forma correta, porque o volume é muito grande, com os desafios de negócio, de simplificar, de busca de eficiência, que, sabe a frase, o analista precisa analisar, né? De alguma forma ele parou. Por quê? Porque ele precisa entregar no final do mês o cálculo, o imposto, evitar a contingência. Ele tem o conhecimento. E essa diversidade, essa parafernália de conteúdo tributário que a gente tem, deu para ele uma polivalência que é espetacular. Ele só precisa dar um shift, por isso que eu falo que não vai acabar, não dá para acabar o que a profissão de direito vai acabar, porque o contador vai deixar, não vai, não vai funcionar assim, porque você precisa saber o que perguntar. Você pode pegar o cara com um doutorado em Harvard,
de ciência de dados, de prompt, mas se ele não souber a matéria tributária, ele não vai saber o que perguntar. Ele vai até chegar talvez a 100, 150 metros a mais do que um ser humano normal, mas e aí? Eu preciso ir a 1000. E como é que você faz essa pergunta? E olha, repara, o dado transacional está ali, vamos ilustrar. Como é que você fala do propósito negocial? Aliás, propósito negocial não é um bom exemplo. Cenários empresariais ou cenários de negócio, você comentou aí, Caso. Como é que você mensura um cenário de negócio para a empresa? Como é que você sabe eu opero mais no Nordeste, eu vendo mais para o Sul, né? Minha mercadoria eu compro aonde, mas por que eu compro lá? Porque meu único fornecedor está lá, ou porque eu optei porque era mais perto de um primeiro centro de distribuição que eu tinha. Decisões de negócio, elas estão estampadas na documentação fiscal. Se você sabe fazer a pergunta certa para aquele emaranhado de dados, você sabe de onde ele compra, para onde ele vende, quanto ele paga de frete, por que ele é mais exportador ou menos exportador, quando ele importa de onde ou por onde, e vende para onde ou por onde. Tem tanta coisa que você consegue tirar simplesmente do dado que você já tem, que é quase que uma forma de você poder ler qual que foi a decisão tomada anterior àquela operação começar a fazer. Agora eu vou fazer uma provocação. Ele tá falando assim, parece que é tudo fácil. E aí por que eu não fiz isso até agora na minha empresa? Eu vou descer agora lá no departamento de TI, vou brigar com os caras lá porque o XML eu tenho aqui. Entrego os SPEDs, tenho aqui alguma informação. Como que eu não tenho essa visão? Como que eu não sei qual é a melhor cenário de venda, melhor cenário de compra na minha empresa, o que vai tirar a maior margem do meu negócio? Como que eu não sei, Pedral? Por que eu não sei isso hoje? Se eu fosse o cara de TI, eu respondia para ele: você lembra aquele orçamento da cadeia que eu te passei para poder fazer? Então, quando você não aprovou, foi isso que aconteceu, tá vendo? Eu podia estar agora fazendo isso. É isso, e aí até eu tô brincando aqui, né, mas falando sério, mas assim, é uma provocação também para o mundo de tecnologia, para as empresas de tecnologia, né? Porque a gente está lá, de novo, em 2024, com tanta inovação, com tanta coisa boa que tem, e a gente vê todo dia ali ainda as soluções novas aparecendo, mas com uma tecnologia não tão nova quanto deveria. Exatamente para se aproveitar, né, de todos esses dados. Então, acho que também tem um lado de tecnologia de suprir toda essa demanda aí. Eu acho, assim, em defesa das pessoas de TI e de techs, né, agora deixando de brincar um pouquinho. Primeiro que a gente cresceu em silo, a gente não cresceu uno, né? Então, um cara de TI, quantas vezes eu entro num projeto de transformação e eu pergunto para o cara de techs: você está com TI? Eu preciso chamar o cara, vamos conversar com ele? Vocês, quando chegam com uma solução, você faz projeto também, quando vocês chegam com uma solução que geralmente o cara de compras chega, você percebe, quantas vezes você percebe que não está muito amarrado com a governança de TI em relação à contratação de ferramentas e de coisas do tipo? Cada um foi cuidando do seu quadrado. Né? E eu acho que a busca pela eficiência constante fez com que esses quadrados ficassem cada vez mais isolados. Mila, mas eu acho que tem uma vantagem nisso tudo, né? Um reset de uma reforma tributária vai colocar todo mundo no mesmo patamar, na mesma condição de igualdade, todo mundo de novo. Então nós temos a chance, apesar de ser conturbado, e aí eu vejo a oportunidade, caso quando a gente fala do que vem de desafio nos próximos 10 anos, a gente vai ter uma oportunidade de estar nivelado de uma mesma forma com todos. Então, quem enxergar isso de forma holística, quem puxar isso de forma estrutural, quem desenhar essa estratégia sob uma perspectiva de profundidades diferentes, infra, conteúdo, pessoas, o que perguntar, como colocar, como vincular isso, como eu vou usar o dado, vai sair na frente. E aqui, cara, de tudo que a gente está conversando, vocês estão vendo que a base de cálculo ali está de menos. Porque a gente está falando de estratégia. E aí, no final do dia, se o C-Level não entender, se o board não entender
que reforma tributária é mais do que uma atualização de tabela tributária, ele vai chegar onde o Pedro acabou de falar. Vai todo mundo vir para o mesmo estado, vai todo mundo sair da linha da largada ali de novo. Acabou, volta todo mundo para a largada, abre, melhor preço, melhor experiência, melhor estrutura. Isso que vai contar de novo, porque vai mudar o processo. Então, assim, por isso que a gente fala que a reforma tributária ela tem que ser vista de uma forma holística, porque você vai olhar para todos os departamentos da empresa e todos eles, de alguma forma, vão impactar a reforma tributária. Ou porque vai ser mais foco a partir de agora, porque o tributo em si vai ser mais neutro, ele não vai ser um objeto de discussão. E até porque eu vou me definir. Eu tive uma reunião semana passada com um cliente que ele falou assim, olha, a gente aqui só faz business to business, né? Venda negócio para negócio. Se não vai mais existir o ICMS-ST e o CBS, o IBS está assim desenhado, para mim, a dor de cabeça que eu não queria ter com o ICMS-ST, eu não vou mais ter. Então, talvez business to consumer faz sentido. Então, só consegue ter essa análise de estratégia, inclusive de vou aumentar meu mercado, minha capilaridade, para quem eu vou vender, se está na agenda de discussão do C-Level. O diretor tributário não vai conseguir levar para a estratégia, porque o foco dele é fazer uma implementação tributária de sucesso no ERP, na obrigação acessória, é isso. Mas aí eu vou voltar na história do budget, que a gente gosta de falar isso em reunião, que é a gente tem que entender que pela primeira vez a constrição lá que se tem de budget às vezes, de readequação, não é a hora para a área tributária e tecnologia. Até porque você tem que descobrir tudo que eu vou, já que eu vou trazer um novo sistema, já que eu vou trazer uma nova forma de calcular tributo em 9 anos, por que eu já não trago a melhor prática, a melhor análise de dados? Por que eu já não capacito o meu time para ser analista de dados? Por que eu já não trago pessoas diversas? Por que eu não crio uma cabeça já... Isso é coisa do passado. Forma de calcular é coisa do passado. O time, hoje em dia, a gente ainda vai muita empresa que o analista olha Excel, ele está lá até hoje no VLOOKUP dele. Não dá. Então, é um momento de investimento e não ver a área tributária só como despesa. Como, a área tributária fica lá chocando bomba, né? Só vem auto de infração, assunto chato. E a área de tecnologia, uma vez ou outra, eu libero um pouquinho para melhorar alguma coisa, né? Abre o ticket, um chamado, vai para a Índia, 7 meses depois, atualiza uma tabela tributária que já revogou, já não usa mais. Então, abre um chamado, 7 meses para a Índia. Enfim, está na hora de revisitar. E é um processo de melhoria na área de technology na empresa dos pelo menos 5 anos. Chegar em 2033 com ela redonda. Provendo informação, qualidade e aproveitando esse processo para criar a vantagem competitiva que você precisa quando, de novo, a gente sair da largada e as empresas saírem para a competição de mercado de forma neutra. Mas, Mariano, hoje a gente vê uma deficiência mais forte no nosso analista, é o problema de conhecimento de processo. Uhum. Na verdade, assim, desde o advento dos RPs, né, quando começou grande, né, migração para os RPs, isso começou na época do Budget Millennium, estamos falando em 20 e poucos anos, 24 anos atrás, onde realmente o usuário começou a ter um problema do quê? De conhecimento de processo. Então, eu brinco que o RP provocou o quê? Um emburrecimento das pessoas na questão do processo. Porque você sabe, emitir uma nota, fazer um pedido de venda, pedido de compra, isso está dentro do RP. As pessoas já muitas vezes não conhecem mais o que é um processo desse. Né? Com isso, eles começam a perder um pouco justamente desse conhecimento, né, que é justamente que chega ao negócio. A gente sempre fala, quem conhece o processo chega mais perto de uma decisão de negócio. Então, a gente começa a ver esse cenário, a gente começa a perceber, daqui a pouco, os marketplaces, que estão muito bem agora, vão evoluir muito mais ainda, né, porque isso ele chega muito mais próximo do B2C, e a facilidade dele não ter a necessidade de ter um distribuidor que também tem um problema, vai ter um problema de tributação nesse momento. Né? Isso vai ser uma mudança significativa nessa relação, né? Relação de B2B e B2C. E por isso que a gente sempre fala, quando a gente pensa em quais são os canais chaves de transformação na reforma tributária, ela vai passar por revisar todos os processos. A gente vai falar de tecnologia, de dados e pessoas. Então, por isso que a reforma tributária é mais do que o projeto de lei. Ele é mexer em processo. E quando você vai mexer em processo, para desenhar processo, né? Você chega lá para entrevistar o cara. Não, por que você faz isso? E de onde vem? Ah, porque eu sempre fiz.
Mas O de onde... que saiu há 10 anos, me ensinou a fazer assim, eu tô aqui até hoje fazendo. Não, eu imprimi. Ele fez pra mim um manual, eu imprimi, tá aqui, ó. Tá amarelo, cheio de café, né? Derrubado. Assim, Post-it. nossa, amor. Mas você sabia, porque assim, o grande ponto do ERP que eu ouço muito falar, né? O problema não é o ERP, é o usuário, né? Que ele sabe 20% do que o ERP tem de capacidade. Eu tenho empresas que eu converso assim, você sabia que vocês têm a licença da ferramenta tal para poder analisar dados? Ah, não, mas aqui, sabe, o Excel tá pronto, é só colar em cima. Assim, entendi. Então, é olhar para mapear muito bem mapeado o ESIS, né? Como está hoje, então como que está o processo, as pessoas, a tecnologia e os dados. E desenhar com qualidade, olhando para essa análise estratégica. Então, onde você vai olhar para como implementar a reforma e de rebarba você ganhar todo esse processo de melhor formação de preço, abarcar seu cliente, deixar de forma neutra a capacidade de compra do cliente. Então, mexe muito na empresa de reforma tributária, se a gente pensar de forma estratégica. E por incrível que pareça, eu também já tive reuniões com alguns clientes de grandes multinacionais que ele falou assim, me ajuda a falar com o C-Level, porque eles acham que é só uma questão de ERP. Então, tipo, talvez é a empresa que não vai estar daqui a 10 anos no mercado, porque ela vai se colocar fora desse processo por não entender a capacidade que a reforma tributária tem de transformação no ambiente de negócios no Brasil. Então, agora pegando o gancho aqui da Mari, e aí, pessoal, eles estão falando aqui, a gente trouxe eles... mata a cobra, mostra o pau, eles, né, aqui não é só falado, né? Eu queria perguntar, então, vamos lá, na prática, hoje, né, Pedral, o que eu posso fazer hoje? O que já tem disponível de tecnologia? O que já tem disponível de metodologia de processo que, já que a gente zerou aqui, tá todo mundo da mesma linha de partida, essa parte eu gostei, porque eu estava desesperada aqui, correndo lá para o TI me ajudar, agora eu já fiquei tranquila, já tá todo mundo no mesmo nível. Como começar? Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente a estratégia, né, que vocês não só estão contando aqui, mas que vocês também adotam aí no dia a dia. Não faça sozinho essa primeira fase. E aqui não estou tentando vender a cesta de verduras, mas o que tem me mostrado é justamente... Eu vou fazer uma analogia. Um filme do Sean Connery, que ele é um escritor, e pega um garoto para ser o tutor do garoto, e ele empresta o primeiro parágrafo de um livro dele para o garoto desenvolver. E o garoto é um escritor nato, fantástico e tal, mas sofre aí ao longo do filme todo aquele processo de ter copiado, plagiado o primeiro parágrafo dele e tal. E na verdade ele precisou ir lá depois dizer, olha, eu emprestei o meu primeiro parágrafo, para que o primeiro parágrafo é o ponto de partida, para que o cara possa efetivamente seguir fazendo toda a construção. Eu acho que o ponto de partida é muita coisa, Camila, mas tecnologia está à disposição. Cara, se você pegar uma licença do ChatGPT, você paga o quê? $200 ano? Se você pegar uma licença de um ETL avançado, que vai reduzir aos montes, você paga o quê? $2, $3 mil ano? Tá bom, parece muito na pessoa física, mas o que é $2, $3 mil para uma empresa, né, de médio ou grande porte que está aí querendo, né, fazer essa transformação acontecer? E quando você vai para todo o outro universo, né, o Office 365 com o Copilot, cara, tem um arsenal de coisas. O que a gente não fez ainda, e coisas ao alcance de você poder ter. Não é mais uma ficção de Minority Report, do Tom Cruise mudando telinha, não é isso. Nós estamos falando aqui de uma coisa que está ao alcance de você olhar e se dedicar. Mas por que isso não sai do papel? Porque falta, talvez, o primeiro parágrafo. Né? Como é que eu vou estruturar de forma holística o que eu tenho que fazer? Quando você dá essa dimensão, e aí tem que ser um trabalho de 4 mãos, tem que ser TI, tem que ser tributário, tem que ser C-Level. As pessoas precisam saber onde é que elas querem chegar, do ponto de vista de dado, para que ela possa estruturar essa base. Eu vou citar um exemplo para você, aliás, você vai gostar de ouvir.
há 2, 3 anos atrás, saí no maior desafio que foi dos que eu vivi ao longo da minha vida empresarial com a PwC, talvez tenha sido o mais desafiador, né? Há 2 anos atrás, o Tex foi desafiado para achar o seguinte: vamos encontrar uma empresa de tecnologia ou algo que nos complemente do ponto de vista de ambição. Isso foi um projeto, Mila, de 2 anos. Por quê? Porque eu precisei, antes de partir para o mercado, entender o que eu precisava. Quando eu olhava para a gente tinha cruzadores de SPEDs 1000, falsos positivos e tal, mas tinha uma galerinha ali que ajeitava. A gente tinha calculadora de IR, calculadora disso, calculadora daquilo. Nossa ferramenta Decredac já tem mais de 2 anos, não tem? Oxe, tá com 10 anos. Opa aí. Meu filhote. E ela veio se sofisticando ao longo do tempo, mas esse processo de reflexão me fez perceber uma coisa. A gente faz tudo de um ponto para frente desde que a informação chegue para mim naquele ponto de forma adequada ou correta. E a gente não tinha essa lacuna. Então fomos para o mercado buscar o quê? Soluções em empresas, e aí foi uma missão de, por baixo eu pesquisei pelo menos umas 100 empresas, da startup a que está ali há mais de 20 anos. E a que mais me encantou, não posso deixar de esconder isso de vocês, foi a KT, justamente pela tecnologia que vocês tinham de me propiciar do ponto que eu preciso partir para trás, que eu não conseguia obter, eu precisava de algo como a de vocês. E foi aí que surgiu essa sinergia e essa aquisição e todo esse processo que a gente tem hoje, uma ferramenta da KT rodando para a gente, não só na nossa torre de entrada, mas como um catalisador, um agregador de informações fiscais que possa me dar uma base estruturada de qualidade, porque ela é fidedigna. Para mim, eu parto do XML. Posso ligar ela com o que eu quiser, certo, Cazu? Mas quanto mais XML eu tiver na ponta, menos problema eu vou ter, porque eu vou estar na mesma base que a autoridade fiscal. Pouco importa se o relatório do SAP ou do Oracle está errado. Se eu tiver convicto, do ponto de vista estrutural tributário, de que a nota bateu com a minha obrigação acessória, o que tiver no meio do caminho não me assusta. E isso eu só consegui a partir daí. Quando eu coloco todo esse dado num único repositório, aí eu venho com todas as minhas ferramentas, com todas as tecnologias, inclusive as que vêm no network, e ligo nessa célula e eu consigo fazer a informação fluir. Então, para a gente chegar a essa conclusão, foi estrutural. A gente precisou pensar, a gente precisou fazer reunião com o C-Level interno. Mas o que eu quero, o que eu não quero, pegar os insights do Durval e falar assim, cara, como é que você pensa o Tex daqui a 10 anos, abre o cofrinho aí, solta pra gente, porque a gente precisava entender como é que a gente ia olhar para poder criar essa sinergia. E foi por isso que o investimento foi feito. Para quê? Para que a gente pudesse estar no lugar certo, na hora certa, para propiciar aos nossos clientes esse momento de 10 anos. Quando eu brinco com isso, nós estamos com a ferramenta funcionando, calculadora tributária da reforma, cada vez mais aprendendo com os cases de nossos clientes e agregando aqui dentro. A gente já tem 5 ou 10 features para sair novas, que vão desde o ressarcimento ST para todos os estados da federação, ao que você imaginar de motorzinho. Por quê? Porque a gente precisou estudar a estrutura, entender que você tem um dado primário, que é a nota e o documento, vamos falar aqui o balancete contábil, o resto é uma consequência dos dois. Então você tem um secundário, que é a obrigação acessória, e aí a gente vai brincando, terciário, da forma como a gente quiser. Mas na verdade, eu preciso ter a base. Se eu tiver a base, eu faço tudo. Por quê? Porque o dado vai estar junto, harmonizado e estruturado. Isso foi a nossa ambição. Vai ser diferente para outras empresas? Talvez vai. Isso depende de onde ela quer chegar a partir disso. Um ponto que eu acho interessante que o Pedral trouxe, porque a gente não necessariamente está falando como consultor tributário, só que a gente está mostrando até um caso próprio. Quando há 2 anos atrás a gente se estrutura, pensando o que a gente tem que ter, a gente quer sempre um dado de muita qualidade, é muito importante ter na torre de entrada uma qualidade, e por isso que a gente fez a aquisição.
Lá, 2 anos atrás, quando a gente já viu o movimento da reforma e tinha grandes tendências de ser aprovada, porque estava muito encabeçado na época pelo Guedes, agora depois veio pelo Haddad, a gente falou, o futuro vai ser muito compliance. O managed service, o compliance. Então, a gente, vendo tudo isso, a gente fala, eu preciso ter todo esse processo. Então, óbvio, a gente tem uma capacidade, às vezes, de antecipar um pouco, porque a gente vive do tributário. Mas para quem não conseguiu visualizar a reforma chegando há 2 anos atrás, mas está vendo agora, né, tá de frente para ela, tem que estruturar. É um pouco dessa jornada que o Pedral fez internamente, como empresa mesmo. A gente, como empresa, fez toda essa jornada nos últimos 2 anos para pensar o que eu vou vender de serviço no futuro, como eu vou me estruturar, como eu vou fazer, o que vai mudar, como vai mudar a capacidade de planning para compliance e por aí vai. E aí a gente buscou o arcabouço necessário para estar bem preparado em qualquer mudança que tivesse. E eu acho que é isso que as empresas precisam saber, entender onde elas estão, que eu falei, sentar, ler, extrair o valor do projeto de lei, capacidade de influenciar via congresso, passou todas essas fases, mapeamento, desenho, implementação e KPI o tempo todo. Porque alguém tem que estar cobrando o que está acontecendo, senão não sai do papel. E nesse processo todo, né, alguém cuidando desse caminho, dessa grande jornada. E um ponto interessante, uma grande multinacional conversou comigo há 2 semanas atrás, falou assim, Mari, a gente acabou de definir o head eles vão ter um head de reforma tributária. E essa pessoa vai ser de operação, não vai ser um cara de tributário. Porque tributário... Não sabia e amei. O tributário depois eu te conto quem é, mas o tributário no final do dia, o tributário tem que ser até o quê? A alíquota, base de cálculo, contribuinte, né, pagamento, data com obrigação acessória, que vai dar muito trabalho. Mas o resto, alguém tem que cuidar. E tem que ser alguém que entende da operação, do todo e ver essa visão holística. Então tem que começar mapeamento. Então, primeiro entender o que tem para acontecer, tentar influenciar o máximo que puder junto ao Congresso agora, partir para a tarefa de casa. Tarefa de casa, desenhar, mapear, desenhar, começar a implementar e KPI. E esse KPI é para todo mundo. A reforma tributária vai gerar KPI para todo mundo, de entrada à expedição, né, de recepção à expedição. Todo mundo vai ter seus KPIs. Então, assim, não tem como fazer... Se for para fazer de forma estruturada com processo, né, caso como você disse, é assim, tem que voltar para o banco da faculdade e lembrar, processo, vamos desenhar, vamos voltar para o básico. E a minha maior angústia, por que não é um cara de tax sentando na cadeira de operação para cuidar de ser o head da reforma tributária, se ele tinha todo esse Sabe dado o na que mão? me respondeu? Eu fiz a pergunta, ela falou assim, a resposta que foi dada pelo menos, a gente precisa de alguém com a capacidade de brigar com a capacidade de andar lateralmente e de brigar com vários engajamentos, porque a tendência, quando se fala em reforma, é o cara falar, não, isso não é comigo, imagina, o que eu estou fazendo aqui? Eu sou de supply, imagina, eu sou de logística, não, imagina, eu sou de marketing, e aí, ele falou, cara, traz o cara de operações, que é o cara que briga para pôr o produto no mercado, ele briga com o cara que comprou, que vendeu, com a estratégia, com todo mundo. Com força dentro da operação. Porque esse cara, o produto, a meta dele no futuro é fazer tudo isso dar certo. Holístico, de novo. Então... Mas aí você nota, né? Eu fui controller no passado. E por que eu fui com tecnologia? Justamente porque eu me envolvi com tecnologia. Controller? Enquanto controller. Que eu implementava um primeiro RP em ES400. E eu participei do projeto, isso eu fazia meu noturno. Né? Minha parte noturna era a implementação do RP. É aí que eu fui entender um pouco a importância, né, do próprio controller nesse ambiente. Que eu falo assim, o fiscal é importante, mas quando você olha o transacional, o lançamento contábil é o primeiro que acontece. E normalmente, grande parte, não sabe o que é isso. E a gente sabe, o lançamento contábil é assim, você pode debitar e creditar de várias formas. Né? Sempre você chega no mesmo saldo. Sempre se o saldo estiver diferente, está errado a contabilização. Senão sempre são iguais. E não pode ser aproximação. Exatamente. Aproximação. Então, isso daí era uma coisa que a gente nota, né, que a própria evolução, né, de falta, né, do próprio contador. Por que um contador nos Estados Unidos é muito mais valorizado que um contador no Brasil? Porque, teoricamente, quem deveria conhecer mais o processo, como todo da empresa, né? A parte tributária é uma coisa, mas o processo como um todo, o contador deveria estar mais presente. Porque ele tem ligação com compliance. Ele vê o todo, assim né? como o tributarista na operação. Sim, exato. Por isso que ele fala, é uma perda
de oportunidade, né, que as pessoas estão tendo por falta dessa visão. E, Pedrão, mas no futuro, porque o tributarista de hoje fala de malha logística, ele fala de tudo, Sim. né? No futuro, tipo, pensa um cara entrando daqui a 2 anos para trabalhar com tributário, estagiário. 10 anos depois, ele não vai ter a capacidade de visão operacional que o tributarista de hoje tem. O tributarista de hoje tem uma capacidade de, né, de fazer uma mudança, que a Pô fala, de pivotar na carreira. Um cara do tributário vai para contabilidade, vai para finanças, vai para qualquer outra estratégia. No futuro, um cara que sai liso de um tributário simples e neutro, como estamos sendo propostos, Pós-reforma, não vai todo ter, mundo não vai ter essa falado, hein? capacidade. Que é o que você falou, o contador, né, que tinha os contadores que implementaram os ERPs, que tiveram as informações. Por outro lado, ele vai ter uma catálise que vai ser perguntar para a AI da empresa. Que a gente às vezes tem dificuldade. E ele vai conseguir fazer as perguntas certas com conhecimento tributário restrito que ele vai ter ali, não multi-operação como... Eu não vou nem chamar de multi-operação, vou chamar de polivalente, né? Porque hoje é na craqueza. O cara aprende a operação na craqueza, ele aprende onde botar o site location, é tudo na craqueza. Ele sabe o que perguntar, ele só não tem a ferramenta para perguntar. Agora, O próximo vai ter a ferramenta, Isso. vai ter uma formação básica de um novo sistema tributário. Mas e aí, como é que você vincula esses dois mundos? Responde aí, mano. Não, eu acho que teria que ser um outro podcast, mas o que a gente estava discutindo antes de entrar aqui para gravar, o que a gente falou de educação. Quero ver as faculdades prepararem os formadores, por exemplo, do direito, com a visão de boas perguntas. Com visão de boas Então, assim, perguntas. o grande ponto, a sociedade evolui, as tecnologias evoluem, e a educação tradicional, né, caso a gente estava falando do seu filho, e que buscou uma formação diferente, e a educação tradicional, ela demora. Eu não imagino, eu fiz direito na Sanfran, eu não imagino a USP mudando a forma de ensinar o direito nos próximos 10 anos. Não imagino. Então, assim, é um outro podcast para a gente falar de educação do futuro, mas tá por aí. Deixa pra lá. Pegando uma pinçada aqui do que cada um falou um pouquinho, né? Então, a Mari falou de um head ali de operação, porque ele precisa de força com todas as áreas. Pedral falou um pouquinho antes sobre a importância de qualidade do dado analítico ali, o dado base, que é o que o fisco tem lá, né? E aí eu penso na oportunidade que isso gera. Porque se eu vou cuidar desse meu dado com todo carinho desde já, eu já consigo olhar para a minha base histórica hoje, né? Sem ficar, quando tiver uma publicação, o que será que vai acontecer? Consigo olhar, me preparar, né? De uma forma me conhecendo, né? Conhecendo a minha operação, e olhando para o dado analítico, eu consigo colocar esse dado estruturado dessa forma em toda a ponta da operação. Então, eu consigo tirar uma informação útil para o marketing, para a logística, para o meu CEO, para toda a empresa, né? Então, acaba trabalhando esse dado para o crescimento da organização como um todo, né? Então, só amarrando aqui o que vocês falaram aí desse ponto de vista do dado analítico. Cássia, não sei se você consegue pôr aqui embaixo, para quem vai ver o vídeo, aquela imagem das teias, que eu gosto muito daquela imagem. A gente tentou, inclusive foi pelo chat GPT a ideia. Foi um sócio nosso. Assim pra cima, ela vai aparecer. Vai aparecer em algum lugar aqui. A gente queria demonstrar o quanto vai impactar de forma holística, né, o 360 na empresa. E ele perguntou, foi o Orlando, ele perguntou para o chat GPT qual que é a melhor forma de demonstrar, né, o impacto em várias áreas da empresa de forma diferente ao longo do tempo. A resposta foi gráfico em teia de aranha. E aí a gente estruturou um gráfico em teia de aranha para a apresentação que a gente levou. Aí o pessoal tá vendo já. O pessoal já tá vendo. Em que ela mostra um pouquinho de como é o hoje, o durante e o pós, né, reforma tributária, né, a transição e o pós. E que a gente mostra muito, né, que hoje, de fato, a área tributária puxa bastante, a gente tem a área estratégica, alguns departamentos, mas a gente mostra como essa teia de aranha vai se movimentando no grau de importância e como pós-reforma vira realmente uma questão de negócio. A gente mostra, então, compras, vendas, um pouco do ISD da parte de governança também. E o tributário, contábil e tecnologia vira algo força natural, que é o grau 3 ali, que é uma estabilidade para manutenção. Então,
amarra bem, eu acho que visualmente, isso que você falou de como vai impactar tudo. E foi o slide, Pedral, mais fotografado daquela apresentação. Foi aquele mar verde ali, ó, na hora que apareceu essas teias, o pessoal foi ali, não, um dos mais, né? A apresentação toda estava muito, muito boa mesmo, mas chamou bastante a atenção do público ali, porque realmente é um caminho, né? Eu acho que a gente tem uma tendência a ter uma dificuldade de enxergar onde eu estou agora, o momento ali de transição e como vai ser no futuro, e tá bem estruturado ali, mostrando esse E olha, passo a a passo. gente sabia que queria falar que era holístico, impactava todo mundo. Mas como que a gente demonstra isso? Aí a cabeça do advogado a gente travou. A gente perguntou para quem precisava, mas tinha a pergunta certa pelo chat GPT. Como fazer? Chat, teia de aranha, então tá bom. E aí ficou lindo, todo mundo fotografou lá. Mas não vai ter como, né? A tendência vai ser natural, assim. Por isso o banco de dados analítico ele se torna mais relevante, porque você vai ter que aprender a perguntar. Então, a camada que nós chamamos de, quando você fala de qualquer solução, você tem uma camada de aplicação, uma camada de banco, de um banco de dados que ele vai ter que ser analítico. Então, no futuro, o que vai acontecer? Você vai diminuir o volume de aplicação, porque você vai ter muito mais a generativa atuando. É aumento da capacidade dos estudos de perguntar. Então, isso daí vai ser uma tendência, porque eu quero comprar um determinado item, por exemplo. Eu vou precisar ter um pedido de compra? Não vou precisar ter mais pedido de compra. Porque tudo isso, aproveitando um banco ou informação relacionada a ele, você vai conseguir fazer todo esse processo. Essa vai ser a grande tacada. O que projetam, né, o que a gente imagina que vai acontecer, o futuro, o boleto vai ter um QR Code com a capacidade de dar toda a informação da nota fiscal. Não vou precisar sair com um boleto lá na loja de departamento, o meu carnezinho, com a nota fiscal anexada. Vai ter um código de barra, um QR Code, que vai por baixo daquilo você consegue ver tudo. E por esse QR Code, conectado no boleto, um banco vai ter a capacidade de enxergar a nota fiscal no nível item, tributação, origem e destino, quem fez, quem como. Ele vai acessar o governo, volta e fala, você tem um crédito, eu vou abater e a diferença é minha. Vai acabar com essa pergunta que o cara quer saber qual que é a nota fiscal daquele bendito boleto. Pelo menos já acabaram com isso. Amém! Amém! Isso é uma bênção. Tem campo do XML que você quer preenchido hoje porque ninguém entende o valor, mas teoricamente você podia saber se o cara pagou no cartão ou à vista, 3 vezes parcelado ou 5 vezes parcelado. Aí você falou no começo da ferramenta de pagamento eletrônico. Olha como parece que tudo foi crescendo isolado, mas está chegando num ponto que eles vão se encontrar. Então a informação de como pagou, quem pagou, qual foi o método de pagamento, a transação que aconteceu, quem comprou o quê, cara, a gente está entrando numa era de realmente pensar o dado de uma forma empresarial como a gente nunca pensou. A gente nem ninguém. Não, e aí você pensa que o treinamento de pessoas de cabo a rabo, né? Assim, você está falando pro cara do supermercado que tem que entender a importância de pedir o CPF para conectar toda aquela compra e gerar uma informação daquilo. E não, ele já joga um 999999, que é para poder passar, porque ele não entende a importância daquele dado. Tributarista é chato, né? Toda vez que eu vou fazer uma devolução em loja, e às vezes você compra físico, online e vai lá devolver. E aí ele vira e fala, eu preciso fazer um cadastrinho da senhora para devolução. Eu falei, perfeitamente, para nota fiscal de devolução de entrada. Faz todo sentido, pode perguntar. Mas enfim, quem não é tributário, você não quer dar informação, né? Quem vou dar meu CPF? Moço, não tem como você pôr um 999. Mas assim, a capacidade... E aí, quando o cara explicar, né, que hoje ele fala, eu preciso da nota fiscal para fazer a devolução. Você fala assim, olha, eu preciso da nota fiscal para conseguir entender... E a gente gerar sugestões de compra ou no seu perfil e tudo mais, fica diferente. A forma da informação, o dado ele vai ter mais importância na experiência do cliente. Ele vai sair com aquela cara do tributário de cumprir obrigação, né? De fazer por fazer. Eu fui brincar com um cliente, eu vim para São Paulo, eu tive duas fases em São Paulo, de 2006 a 2011, aí voltei para o Nordeste e vim para cá de novo em 2018. Ninguém percebeu seu sotaque. Não, imagina. Baiano com orgulho. Mas na primeira vinda, eu me lembro que de uma empresa de varejo, eu só não vou falar o nome porque eu não sei se pode, se não pode, mas
E ela me surpreendeu absurdamente quando eu fui brincar com ela. Eu estava fazendo um processo de apoio à auditoria. Eu ainda estava no meu bonezinho de consultor tributário na época. E eu falei assim, e eles estavam começando com um cartão de crédito próprio da loja e tal, não sei o quê. E eu falei, pô, vocês estão migrando como todo mundo, vai virar uma financeira de crédito e não um varejo, né, de venda de produtos de consumo. Ele falou, nada disso, cara. O ganho financeiro ele é bom, ele precisa vir. Mas, na verdade, eu estou descobrindo qual é a loja que a Camila compra e o que ela gosta de comprar. O cupom fiscal não me dá a informação da Camila, mas o cartão de crédito dela dá. Então, se a Camila faz supermercados todas as quartas-feiras, de 15 em 15 dias, na loja da Pamplona, isso quer dizer que se ela compra beterraba, cenoura e produtos orgânicos, eu preciso fazer com que toda a minha cadeia supra aquela loja para que a Camila possa ter a melhor experiência que ela pode. Multiplica isso por 5 milhões de pessoas. Cara, isso era 2007, 2008. Entende a diferença? Nós estamos falando de 20 anos. 20 anos. E onde é que a gente evoluiu de lá para cá com essa ambição? E onde é que, de fato, o varejista chegou em relação a poder fazer isso? Agora, bota de hoje mais 20 anos para frente e pergunta para ele, se ele estivesse começando o projeto hoje, em quanto tempo ele botava isso de pé e ia saber todas as Camilas fazendo o seu supermercado na sua hora, no seu não sei o que, o Pedral, o Cazu vai lá e gosta de passar todo dia XPTO no supermercado tal para comprar um sorvete, e ele sempre compra um sorvetinho quando ele sai, paga no mesmo cartão da rede. Ele vai deixar de botar o sorvete lá? Isso é decisão de negócio, olha onde está. E onde é que está esse dado, Camila? Me responde aí rapidinho. No XML, no cupom, no crédito, no cartão. Tá, rapaz, está lá. Está tudo comigo, né? Mas se você olhar, né, bem nesse tipo de negócio, vê qual varejista hoje tem a NFC como um data lake. Não tem. Não tem. Todos eles sumarizam para subir para uma outra plataforma. Você sabe que semana passada eu estava... Foi muito engraçado, um cliente ligou, ele era ele falou assim, Mariana, aqui a gente quer entregar a obrigação acessória fechada ou aberta. Para fins de SPED de contribuições, tem as duas opções, só que Aí eu falei assim, não, tem pontos positivos aqui, pontos negativos aqui é A, aqui é B, mas assim, o grande importante tem um output, que é a nota fiscal que você vendeu, que você quer saber... Você tem que tratar esse dado e dele se fazer, faz sumarizado ou não, mas você tem que ter o meio do caminho. Aí eles assim, não, mas a gente não pensou, a gente pensou já expulsar fechado. Eu falei, mas você vai perder o dado? Você vai concentrar em vender 100 mil beterrabas em vez de falar a beterraba do fulano do... Eu falei, você pode até sumarizar por causa da obrigação acessória, não quer demandar tempo de servidor para produzi-la, mas... E o dado? Tipo, ninguém tinha pensado que o importante é o dado. Eu fiquei muito impressionada. E aí eu falei assim, aí o ponto é, eu falei assim, aí daqui chega o fiscal, daqui a 3 anos, e fala assim, como é que você fez esse crédito? Não, peraí. Como é que tá acontecendo? Não, ninguém fez, porque ninguém guardou o meio do caminho, só sumarizou e jogou, ninguém sabe de qual nota fiscal é o crédito. No passado tinha uma capa de lote. Tinha uma capa de lote com a nota física. Mas a gente está falando aqui como se isso não fosse possível, e né? É muito importante, a gente faz algumas brincadeiras aqui, e é perfeitamente possível o dado analítico hoje já, para ter essa visão do passado, do hoje, e estar preparado para todas essas visões aí que a IA generativa, enfim, que o Analytics pode dar, certo? Sim. Eu acho que o próprio usuário agora ele vai ter que se transformar. A questão do dado analítico, né, Pedro? A gente está falando disso de 2 a 3 anos desde que a gente se conhece, sobre como o usuário teria a capacidade de entender o que é o dado analítico. Normalmente, quando ele olha para a tecnologia, ele não entende como por lado da tecnologia. Agora, com a criação de ter o cientista de data e data lake, acho que agora começa, quem sabe, um processo de transformação, ele ter que entender o que significa esse dado. Porque senão ele não vai conseguir analisar, ele não vai entender o que é aquilo. Né? Porque ele acha que é sempre um banco de dados. Né? Se você olhar para todo mundo, o que é um banco de dados? É um banco de dados. Tá bom. E aí, como que em termos de tecnologia, o que é isso? E caso você sabe que internamente a gente teve essa visão também lá atrás, né, Pedral? Quando a PwC decidiu capacitar a tecnologia para os nossos funcionários. Tem o quê? 5 anos? 5, 18, 17, 18.
A gente começou, né, enfim, você consegue falar muito mais no detalhe, que estava sempre na cabeça disso, mas a gente entendeu que o profissional tinha que entender mais de dados, porque o cliente tem muito dado, e a gente começou uma capacitação, assim, que foi top-down, onda, todo mundo, não tinha grupos, na verdade, óbvio, teve uma questão de grupos no sentido de organização, mas em um ano a gente rodou quase a firma inteira. E hoje Quase não, a firma inteira. Foi a firma inteira, né? Local e globalmente. E hoje qualquer novo, que a gente chama, nosso solver, que no mercado é conhecido como trainee, ele entra onde o que ele tem que entender no dia 1 é capacidade de análise de dados em ferramentas de business intelligence, né? Enfim, forma de processar mini programações de forma mais didática, sem usar necessariamente uma grande ferramenta, mas hoje há 5 anos atrás, a gente começou com a capacitação interna, do tipo, se eu analiso o tributário, eu tenho que ter a capacidade de extrair valor dali. E quando a gente vai fazer planning, é a capacidade de extrair valor do dado para tentar entender qual que é o melhor planejamento tributário nesse meio do caminho. E quando eu falo em reforma tributária, é olhar para tudo isso na perspectiva tributária no nosso caso, nossa área de advisor ali olhando na perspectiva de negócio, e cada um olhando na sua perspectiva, mas olhar o dado, falar onde impacta. Para a gente, por exemplo, quando vai prestar o serviço, falar, a gente acha que o caminho é esse, então vamos começar a mapear, desenhar para implementar. E foi uma das coisas mais transformadoras que eu vi na firma. Em 24 anos agora de firma, foi esse programa, não só aqui, como lá fora. Imagina o seguinte, nós somos, eu não me lembro na época os exatos dos números, mas éramos 3.500, 4.000 pessoas. Brasil. Global, você multiplica isso aí pelo menos por umas 50 vezes. É estratosférico o número. Você tem diferentes gerações, credos, todo tipo de pensar, culturas, tudo misturado. É a diversidade que faz a gente ser o que é. Mas, do mesmo jeito que ela é disruptiva do ponto de vista de nos ajudar a somar conhecimentos e experiências na resolução dos problemas dos nossos clientes, ela cria uma dificuldade. Como é que você pega todo mundo e dá uma orientação estratégica e faz com que, do mais senior ao mais júnior, todo mundo olhe numa mesma direção do ponto de vista estratégico? E esse programa conseguiu fazer isso com a gente, cara. Assim, foi impressionante o impacto que isso teve do sócio trainee, da secretária, de quem estivesse dentro da firma, que teve acesso, e todos, um dos motes do negócio era ninguém ia deixar de ter acesso. Mas, de novo, né, a gente precisou do primeiro parágrafo, né? Alguém desenhou para que a gente pudesse olhar para aquilo ali e falar, então, isso tem um bom senso, e agora a gente vai escrever a nossa história a partir daquela diretriz inicial. E foi impressionante como aquilo mudou, e mudou mesmo. Ferramentas saíram mais. Hoje, meu problema é um problema bom de resolver, né, como cara de tecnologia. Fluxos GTL, né, da ferramenta que a gente elegeu para a nossa operação, que é a Alteryx, fluxos dessa ferramenta brotam todo dia nas máquinas das nossas pessoas, como planilhas de Excel brotaram em outro tempo. E eu tenho gente hoje, você vive essa experiência, né? Eu tenho um cara hoje que é um dos melhores analistas que eu tenho para tocar Power BI e Alteryx. E a gente estava brincando na planilha de Excel com ele, falou assim, ó, faz um subtotal aqui. Ele falou, como é que faz? Ele não sabia mexer no Excel, mas ele fazia isso dentro do Alteryx e dentro do Power BI. Está mudando, né? E essa divergência e toda essa sintonia veio na minha opinião, veio a partir desse programa. Claro, né? Uma série de outras coisas juntas vieram depois. E aí um ponto, quanto tempo você falou? 5 anos, né? Tá vendo quanto tem demora para estratégia tudo? Quando a gente está falando que demora 9 anos para a reforma tributária virar, para colocar, você falou, né, uma estratégia digital do sócio líder ao trainee, passar por todo mundo do back office, para pensar igual e pensar no novo drive, e que é o que a reforma vai trazer, é agora que tem que começar. Extrair valor, sentar, ler, extrair valor, mapear e desenhar. E aí, seja internamente, com o auxílio de especialistas em processos, mas assim, demora. Acho que a grande importante, uma mensagem que tem que ficar muito, muito clara aqui é: a reforma tributária vai mexer com a estrutura da empresa,
não parece ser palpável, né? Fala assim, até parece, vai mudar a alíquota, vai mexer com a empresa? Vai mexer, porque está mexendo com o seu concorrente, que vai por preços diferentes, ele vai focar em dado, ele vai focar na experiência do cliente, vai mexer. E a gente só vai ver isso daqui a 9 anos. Quem serão os players que ficaram? Vai ter uns que não existem, que vão surgir. Que não existirão. Alguns que não existirão. E, por incrível que pareça, a gente vai falar que nesse meio do caminho, o tributário foi a grande diferença para saber quem vai estar aí no mercado no futuro. Opa. Tá vendo, pessoal? Eu falei que aqui era com propriedade, né? Com vivência, com experiência. Então, muito legal todas essas provocações que a gente fez. Não é com base no achismo, né? É com base aqui do que a gente vivencia todos os dias, né? Nas nossas operações, a gente na KT Group e vocês na PwC. E o mundo está aí para a gente se adaptar às mudanças que são propostas, né? Então já aquele que se adapta, que é flexível, sobrevive, e eu tenho certeza que depois desse bate-papo nosso aqui, o pessoal vai sair com a mente mais aberta aí, procurando se organizar internamente para melhorar ali os dados, a gestão, colocar alguém de cima ali para baixo na operação para olhar para essa reforma e tratar como uma oportunidade de crescimento, de alavancagem do seu negócio. Considerações finais aqui, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Por favor. Cazu, agora vou inverter, né? Há 2 anos a gente vem nessa trilha de olhar a ferramenta, olhar o conhecimento tributário, criar formas diferentes de trabalhar. Na verdade eu tenho 2, mas a segunda eu faço depois. A primeira é a seguinte: olhando a KT nos próximos 10 anos, com esse cenário de reforma, essa mudança estrutural, o que você pensa mais em fazer, além, né, do produto que você criou, que você já viu que ele tem uma dimensão de compliance que vai muito além para aquilo que ele foi criado, e hoje você percebe isso com uma nitidez super bacana, né? Para onde você acha que vocês vão com a AI generativa agora, porque você já tinha a de conversão, e em matéria de dados, em matéria de infraestrutura, o que você acha que é o próximo salto? O próximo salto nosso é de como que a gente pode estar utilizando um pouco da plataforma existente que nós temos hoje, que aí sim que a gente consegue provocar o que a gente chama de Tech Transformation. Uhum. A gente fala muito hoje em transformação digital, na minha opinião, a transformação de negócio, quando você olha em particular a transformação de negócio. A reforma vai ajudar muito nesse processo, então esse Tech Transformation que a gente pode estar auxiliando, vai estar muito próximo à transformação de negócio. Eu acho que aí sim é a grande sacada para a gente também, porque a gente já tem uma experiência muito forte analítica. Então hoje a capacidade que a gente tem de processar grande volume de dados, capacidade que a gente sabe como fazer isso, eu acho que é o segredo dos nossos próximos anos. Eu acho que assim, o mercado, né, até começar a aprender a trabalhar um pouquinho com essas plataformas, né, aquela informação de como que a gente vai estar alterando esse mundo. Nós temos que alterar muito rápido, tem uma evolução. A gente, quando olha para a China, que começa a trabalhar com um grande volume de dados, né? Você nota que você tem lá alguns B2B enormes, ou B2C enormes, porque eles já fizeram esse exercício lá fora, né? Se vocês olharem pela simplicidade deles, é o que pode ocorrer no Brasil também. Tem grandes marketplaces enormes, né? Gigantescos, que conseguiram fazer. E acho que também tem essa transformação e cada vez mais para a gente aumentar essa capacidade de como trabalhar muito bem o dado. O dado acho que é mais relevante e não tem como, né? Cada vez mais aumentar essa capacidade de como processar grandes volumes. Eu acho que aí é a chave de evolução, né? Nós estamos trabalhando cada vez mais para buscar o quê? De como evoluir nesse aspecto em termos de tecnologia. Eu acho que o resto, tudo é consequência, né? Porque claro que não dá para concorrer com uma AI falando generativa, a gente não vai concorrer com ela. Mas como transformar isso daqui também como benefício para o processo, na realidade, né? Que esse que é o grande desafio. Fazer parceria com ela, né? Com ela mesmo, né? E como transformar isso, né? E antes da segunda pergunta, eu tenho algo a acrescentar aqui, né? Porque eu falei no começo, né? Quem estava dormindo no começo lá do nosso tempo todo aqui, né? De vida aí, olhando para a tecnologia e techs, né? Eu
me lembrei agora que o Cazu falando de uma época em que a gente olhava para a nota fiscal, e aí isso foi logo depois ali que foi criada a nota fiscal eletrônica, os SPEDs, e a gente olhando para a tecnologia que tinha naquele momento, e a gente já tinha essa visão, né? Cazu já falava de olhar para a nota fiscal e o quão rico era aquela informação, e muito do que a gente faz hoje, a gente já tem capacidade de fazer hoje, ele já vislumbrava isso há mais de 10 anos atrás. Então, essa pergunta dos 10 anos na frente, não tenho dúvida que a gente chega lá. Tem uma história que eu fui descobrir a semana passada, na realidade, né? Tem uma pessoa que foi conversar comigo em 2009. Aí, 2009, que o meu tempo era mais escasso ainda, marquei um café com ele às 7h30 da manhã. Essa pessoa desenvolveu um produto em 2009 e eu aproveitei, eu tinha produto equivalente na época ainda que era sonda própria já. E eu falei, cara, tem limitação nisso. E comentei alguns fatos para ele que eu achava que eu não atingia o mercado que eu gostaria de ter. Essa pessoa desenvolveu, uma pessoa de Minas. Hoje ele tem 100 mil clientes na carteira dele. 2009. Quem sabe a gente chega lá em 2009. Isso aí. Eu cresci com uma frase que eu não sei, na verdade, se foi dessas de efeito que a gente via na internet logo no começo. Que foi uma reportagem do Onassis e um entrevistador. O cara pergunta: o que você atribui o seu sucesso e a sua capacidade de fazer dinheiro? Aí ele virou pro cara e falou assim: você tá vendo esse abajur, né? Não era um microfone, era um abajur. Ele falou: eu vi primeiro. Só isso, né? É tudo tão... Se você derivar, é tudo tão simples. É a capacidade de pegar uma ideia, de pegar uma boa coisa construída e colocar pra frente. E aí vem um pouco treinar o olhar, né? Fazer os cursos de Nem futurismo todo mundo ali, não é para todo mundo, mas sempre vai ter quem tem. Tá ótimo. E ninguém percebeu, porque não tem a curvinha. Mas eu acho que, assim, queria agradecer, né? Você falou de considerações finais, assim, é o tema do momento. Eu brinquei antes do podcast que eu tô monotemática, né? Adoro, eu como tributarista, como estudante do direito, na verdade, mas eu adoro conectar e falar do diferente, né? Acho que falar do PL, do projeto de lei, tenho esses fóruns também, né? Com o meu público tributarista, mas acho que vai ser gostoso. Serão 10 anos. Eu brinco assim, tem gente que fala assim, mas eu não vou estar aí para ver. Eu falo, não, vai estar todo mundo para ver, porque demora mais 5 para prescrever e tal. E eu brinco com a geração nova na reunião da semana passada, meninada, assim, eu falei assim, pessoal, vocês estão entendendo que isso aqui são vocês que vão implementar? Eles olharam assim, eu falei, gente, daqui a 10 anos eu quero descansar, eu quero estar na voltagem um pouco mais baixa. Então, assim, a galera de hoje está sendo treinada para a reforma tributária que vai ser implementada em 9 anos. Daqui a 9 anos de carreira. Vão ter pessoas que estão na faculdade ainda, nem sabem que vão estar aqui trabalhando com isso. Então, que seja vai ser uma jornada complexa, então tem que ser estruturada. E tem que começar, né, Mari? E tem que começar. Não adianta falar assim, deixa eu ver como é que acontece. Se você deixar acontecer, o seu concorrente já fez. E aí que você vai tirar do mercado. Então, adoro falar do tema, pode chamar quantas vezes precisar. E gente, vocês ouviram, pessoal, a gente vai ter um dobramento. Cada PL novo a gente traz, é isso. Você prometeu 1 ou 2 aqui diferentes. De educação, de bater papo, tomar café junto com pessoas amigas, gente, é fácil, né? Bom. Legal. Então, pessoal, gostaria de agradecer muito ter aqui passado essa tarde discutindo esse tema, agora com mais calma, né? Trazendo ali um contexto mais profundo, mais detalhado, que a gente gostaria para o pessoal. Então, muito obrigado, Mari, obrigada, Pedral, obrigada, Cazu. E, pessoal, a gente fica por aqui. Até a próxima. Vários aí com a Mari e outros. A gente se vê. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Bom. Não vai